Amigos, amigas, prestem atenção. É muito importante você acompanhar este meu raciocínio, ok? Eu vou falar naturalmente desta atitude do Roberto Jefferson no dia de ontem, domingo, ok? Ele resolveu enfrentar a tiros e com granadas a Polícia Federal quando ia cumprir uma ordem de prisão emanada pelo ministro Alexandre de Moraes. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que eu conheço bem o Roberto Jefferson. Nós trabalhamos juntos no SBT. Ele fazia parte daquela equipe do Hilton Franco, Povo na TV. Então, sempre ele era inteligente, ele era uma pessoa inteligente, não é burra, entende? E muito bem articulado, certo? Pelo menos naquela época era e deve ter continuado. Muito bem. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a vocês uma frase dita pela filha do Roberto Jefferson. Antes do acontecido, ela declarou que o pai dela ia ser assassinado. Olha só, essa declaração existiu, ela fez. Vejam a armação em cima disso. Vocês sabem muito bem que o Roberto Jefferson, ao contrário do que o Bolsonaro tentou dizer, era um homem articulador, é um homem da base da campanha do Bolsonaro. Aliado número 1 do Bolsonaro. Existem várias fotos deles juntos. Existem muitos procedimentos deles juntos. Ele, junto àquele padre doido, certo? Fazia tudo parte de uma só corriola. Muito bem. Vejam, o Bolsonaro tentou já, porque em 2018, com aquela faqueada, certo? Que até hoje ninguém explicou direito o que era, mas criou uma comoção. Ele precisava, diante dos fatos que ocorrem hoje, criar uma nova comoção, certo? E na minha opinião, veja bem, eu acho que o Roberto Jefferson seria a figura que seria criada pela campanha do Bolsonaro para ser o grande mártir. Ok? Então, primeiro, só que a combinação, ele combinou com alguém que ninguém sabe exatamente quem é, não posso dizer que foi com o próprio Bolsonaro, mas com aquelas figuras, combinou alguma coisa. A impressão que eu tenho. E a combinação qual seria? Ele atacaria de forma brutal o STJ, o Supremo, Supremo Tribunal, STJ, STF, desculpe. Muito bem, ele foi além dos limites, e aí é o tipo do cara que sempre fez isso, já desde aquela época do Povo na TV, ok? A agressão não precisava ser daquela forma, mas ele agrediu de forma grotesca a ministra Carmen Lúcia. Eu não gosto nem de repetir o que ele disse, mas coisas absurdas, de baixo calão, entende? Isto provocou uma reação natural do Supremo Tribunal Federal, certo? E reação dos seus pares. E reação também do Alexandre de Moraes, que é o presidente do STE, também. Além de ser membro do STF, é presidente do STFE eleitoral, ok? E o Alexandre percebeu que ele, como preso domiciliar, ele não poderia ter esse tipo de comportamento. Então, decretou a prisão do Roberto. Era isso, estava tudo dentro do programa, certo? Ok. O Roberto
com suas câmeras internas dentro da casa, ficou monitorando as ações, porque ele já sabia que ia haver aquela ação contra ele. Foi informado, não sei porquê. Muito bem. Aí ele ficou lá dentro na expectativa de reagir à prisão, à ordem de prisão. Como ele sempre foi exagerado nas suas atitudes, ele não se restringiu a um tiro de fuzil, um tiro de revólver, não. Ele, além de tiro de fuzil, ele resolveu também usar granada que ele tinha no local, 3 granadas. Quando o carro da polícia se aproximou da casa, ele começou a atirar. Ele jogou granadas, atirou, certo? Esperando o quê? Aí é que vem a questão. Ele esperava uma reação violenta da Polícia Federal, correto? E essa reação violenta não iria atingir o Roberto, não iria matar coisa nenhuma, mas iria certamente, veja, este é um raciocínio, correto? Eu não tenho a informação, mas estou raciocinando nesse sentido. Então, o que ele esperava? Tiros da Polícia Federal. E certamente ali é que iria ser criado o fato, a faqueada diferente, não é? Porque o Bolsonaro já tinha tentado outros com filha, etc., também não deu certo. Essa seria, na minha opinião, a grande jogada. Então ele esperava o tiro. Na hora que houvesse um tiro da polícia, ele ia dar gritos dentro da casa, aí iria ser aquela confusão, a impressão da morte ou a impressão do ferimento, ele iria ser levado para um hospital e seria o mártir. E aí o Bolsonaro teria a grande arma para tentar mudar a fisionomia das eleições. Ok. Mas a Polícia Federal não foi covarde, foi esperta. Os soldados não reagiram, saíram fora, ok, sem dar um tiro e frustrou o comportamento e a armação que estava sendo feita ali. Ocorre-se esse. Quando ele saiu, aí o que aconteceu? O tiro e as granadas feriram, mais uma vez, os pés do candidato. Porque a partir dali, a repercussão foi enorme. E muita gente, muitos eleitores do próprio Bolsonaro começaram a reagir de forma negativa, não aceitaram, porque tem gente, lógico, deve ter gente que raciocina um pouco, e a situação ficou dramática. Aí o Bolsonaro tentou fazer o quê? Como ele é mentiroso, quanto mais, ele só mente, ele resolveu querer desassociar a imagem do Jefferson, a dele, dizendo que não conhecia. Mas como não conhecia, existem fotos dele junto, ele disse que não. Esse cara faz parte do conselho de campanha do Bolsonaro, esse cara é amigo íntimo do Bolsonaro e várias vezes ele declarou isso. Era um homem do PTB, certo? Que estava ligado, sim, um homem que estava ligado também àquele padre, que também está ligado ao Bolsonaro, todas essas coisas. Então, a situação ficou dramática. Aí ele tentou ir para as redes sociais para dizer que não conhecia, que não tinha nenhuma ligação, e para chamar o Roberto Jefferson de bandido. Não aceito. Aí o Arthur Lira rapidamente correu para também condenar a atitude, como se essa ala que defende o Bolsonaro estivesse condenando a atitude. Que, na verdade, aquilo ali era uma arma, era uma armação feita para ajudar o Bolsonaro na campanha onde ele está perdendo. E perdeu mais votos. Não tenho nenhuma dúvida. Porque hoje, todos os jornais divulgaram os fatos. Hoje, o Brasil inteiro conhece esta situação.
Hoje o mundo inteiro está percebendo que, e aí, quando a pessoa não tem essas informações que eu estou passando, certamente eles dizem o seguinte: esse cara é um deslocado, vejam as pessoas que o seguem. Esse cara enfrentou a Polícia Federal, e a Polícia Federal teve um comportamento perfeito. Então, amigos, a faqueada, a nova faqueada, não deu certo. E o tiro saiu pela culatra. Sim, não tem jeito. Não tem jeito. Piorou para o Bolsonaro, piorou para o seu quadro, piorou para ele e para os seus bolsominions. Agora é dizer para os bolsominions: seu mito se chama Roberto Jefferson. Vai com ele. Brasil, precisamos mudar sua cara. Uma cara que foi muito linda durante muito tempo e que hoje está estragada pela hipocrisia, pela falta de cuidado, pelo comportamento dessas figuras nefastas. 30 de outubro, vamos dar a resposta a esses caras e vamos trazer a alegria de volta para os brasileiros. Um grande abraço a todos. Como fazia o Moraes Sarmento, um abraço para vocês, brasileiros.